Olá, boa noite para você. Prefeitos e representantes de 6 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte se reuniram com o prefeito da capital, Alexandre Calil, para discutir as consequências da retomada de voos de grande porte para o aeroporto da Pampulha. A medida vem causando apreensão em municípios que dependem da arrecadação gerada pelo terminal internacional em Confins. A calmaria no aeroporto da Pampulha pode estar com os dias contados. É que há a possibilidade de que voos comerciais voltem a operar aqui. O assunto divide opiniões. O aeroporto está com pouco serviço para nós. Nós somos penalizados aqui, né? Hoje o avião chega, pode ser grande, pequeno, chega aqui, ninguém vê o avião chegar nem nada. Eu acho que fica mais complicado para o pessoal que mora aqui, que é muito barulho, muito avião descendo e subindo antigamente. Então eu prefiro que continue os aviões de grande porte descendo em Confins. Houve um grande investimento público na construção do aeroporto de Confins. E eu acredito que esse investimento deve ser respeitado. Em outubro deste ano, o governo federal revogou uma portaria que limitava as operações na Pampulha. Com isso, o aeroporto em Belo Horizonte voltaria a permitir o pouso de jatos e voos de longas distâncias. Empresas aéreas como a Gol, Avianca e a Azul já teriam demonstrado interesse em operar na Pampulha. E isso reduziria o número de voos em Confins, o que acabou causando um temor em prefeituras do entorno. A perda de arrecadação é absurda, porque, na verdade, a Infraero que opera o aeroporto da Pampulha, ele não paga imposto nenhum. Então, na verdade, se tirar, por exemplo, 2 milhões de passageiros no ano, realmente o impacto para os municípios vai ser significativo. Para debater o assunto, o prefeito da capital se reuniu na manhã de hoje com o deputado federal Diego Andrade e chefes executivos de 6 cidades do vetor norte. Uma coisa que eu achei muito positiva da reunião, que vamos unir forças, todos nós, com os prefeitos envolvidos, para quem sabe achar a dosagem adequada, para que aqueles voos que de repente vão para o aeroporto da Pampulha sejam compensados com mais voos internacionais para Confins. Isso eu acho que foi o mais positivo dessa reunião. Nós vamos ter assessores técnicos que vão discutir exatamente qual o nível de transferência desses voos, como que isso vai se dar de forma tal a não inviabilizar o aeroporto Tancredo Neves, o aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins. Mas o mais importante é que o prefeito se mostrou extremamente sensível, porque ele não quer, em hipótese alguma, trabalhar no sentido de inviabilizar um dos aeroportos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, não deu entrevista. Estão sendo interrogados no Fórum Lafayette os acusados da queda do viaduto dos Guararapes. 9 dos 11 réus considerados responsáveis pelo desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, ocorrido no dia 3 de julho de 2014, estão sendo ouvidos. No desabamento, 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Um dos acusados morreu e o outro será ouvido por carta rogatória, que é uma comunicação usada quando um dos envolvidos no processo está fora do país. A audiência é presidida pelo juiz da 11ª Vara Criminal, José Xavier Magalhães Brandão. Vítimas, testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas anteriormente. O JA estreia na próxima segunda-feira uma série especial de reportagens sobre o HIV. Uma série feita com carinho pela nossa produção, edição e pelo repórter Wilson Gomes, que está aqui comigo no estúdio. Wilson, seja bem-vindo. São 5 reportagens que começam já na próxima semana, não é isso? E elas falam também sobre o combate, faz um geral para a gente sobre o que vai ser essa série na semana que vem. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês de casa. Olha só, a gente vai mostrar vários assuntos. E primeiro é o cenário, né, do HIV aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil. E um dado, Carol, me chamou a atenção. A cada 15 minutos uma pessoa é infectada com o vírus HIV, segundo o Ministério da Saúde, né? E olha só, 830 mil pessoas no Brasil são portadoras, né, são soropositivas, e 112 mil pessoas não sabem que são infectadas. Então, isso me chamou muita atenção ao longo dessa reportagem. E a gente vai falar também sobre o combate a esse vírus, né? O que é importante e também o preconceito, não é isso? O preconceito, Carol, existe muito, um preconceito velado, né? Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas não sabem, né, que um aperto de mão, um abraço não transmite o vírus. Eu costumo dizer, Carol, que o preconceito ele vem por causa da falta de informação. Então, assim, a gente vai tratar sobre isso, as pessoas que precisam de um apoio psicológico até para conseguir conviver com o vírus. Vamos assistir agora um trechinho dessa reportagem que a gente preparou, da primeira reportagem que vai ao ar na semana que vem. Vamos ver. Vamos sim. Estava no relacionamento
E aí eu fiquei muito doente mesmo. Fiquei de cama, 1 mês mais ou menos. Eu não imaginava passar HIV na minha cabeça, passar AIDS, nunca passou. Até o momento que meu pai virou pra mim e perguntou, você não tá com AIDS, não? 830 mil brasileiros são portadores do vírus. E o pior disso é que 112 mil não sabem que estão infectados. Muita gente ainda acha que comigo não acontece, acontece com os outros, né? Eu não sou de um grupo, não tem grupo de risco mais. Ah, não, no meu comportamento, não tem comportamento de risco. Tem situação de risco. Todas as pessoas devem fazer o teste de HIV pelo menos uma vez na vida, como um pontapé inicial. Mas isso faz parte da rotina do cuidado com a saúde. Assim como a gente mede a pressão, assim como a gente faz os check-ups, né, de forma bem genérica, a testagem para o HIV e outras DSTs deve fazer parte da rotina de cuidado com a saúde. Se cuide e nunca elimine a camisinha. Pois é, isso, a camisinha continua sendo a principal arma no combate, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a pessoa começa um relacionamento amoroso, ele passa 1, 2, 3 meses utilizando o preservativo e logo em seguida, Carol, abandona a camisinha. E muitas vezes é nesse momento que acontece o contágio e a pessoa é infectada pelo vírus HIV. E a gente vai falar também sobre o tratamento, sobre o combate, o tratamento que as pessoas são submetidas. Exatamente. E uma coisa importante também, a cura da AIDS. Os especialistas estão otimistas com relação a isso? Carol, muito otimistas. Existem pesquisas mundo afora falando sobre esse tratamento e também a cura da AIDS. Olha só, existe também um estudo sendo feito nos Estados Unidos mostrando que os pesquisadores conseguiram retirar de ratos vivos o HIV por meio de uma edição de DNA. Então é um estudo muito aprofundado. Aqui perto da gente, a FUNED tem uma pesquisa também utilizando nanotecnologia para tratar, né, para que os medicamentos que possam ser usados aí não sejam tão invasivos. E os testes são importantes e são fundamentais. Quanto antes a pessoa descobrir, Exatamente. Começa o tratamento, é isso? Olha, Carol, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem o medo de fazer o teste. E quando isso acontece, mais pessoas são infectadas, o vírus circula com maior facilidade. Por isso é muito importante, o teste é gratuito, é rápido e a pessoa não pode ter medo. E se a pessoa descobre antes que está com HIV, ela consegue ter uma vida muito próxima ao normal, entendeu? Então é por isso que aí a pessoa deixa de... Ela sabe que é portadora do vírus HIV, mas não chega a ter AIDS, né? Que é quando a pessoa já está naquela fase mais terminal da doença. E que começa logo o tratamento, Exatamente. Não é isso? Então tá bom, gente. Olha, não perca a série estreia na próxima segunda-feira, a partir das 7h15 da noite. Obrigada pela participação, Wilson. Parabéns pelo trabalho, Muito obrigado. né, que é tão importante. É nosso dever informar, não é isso? Informação sempre que combate o preconceito. Ok, obrigada. A sucessão familiar no campo é algo que está aumentando nas propriedades que têm eficiência na gestão. É o caso de uma fazenda de Carmo do Rio Claro. Ela é a 5ª maior em produção de leite do Brasil. A repórter Luísa Nogueira esteve lá para mostrar esse exemplo em administração no campo. Ensinamentos que passam de geração em geração. Aqui nesta propriedade, em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, este ditado funciona muito bem. Porque além de dedicação, trabalho, tem carinho, tem família, tem amizade, e eu acho que isso num negócio é muito importante. A criação de gado começou na década de 40, quando o pai do Léo, seu Antônio Carlos Pereira, tirava apenas 30 litros de leite por dia. Hoje a fazenda é a 5ª maior produtora de leite do Brasil. São produzidos aqui 47 mil litros de leite por dia. Um total de 1.500 vacas que ficam confinadas dentro deste freestyle, recebendo todo o cuidado necessário para garantir uma boa produtividade. Hoje, a média litro de leite por hectare na fazenda é de 28 mil. Uma média considerada alta e que se deve aos manejos dedicados do produtor. E se deve à assistência técnica, pessoas, empresas, pessoas que nos ajudaram muito, muitos técnicos que passaram aqui, trouxeram novas tecnologias, novos processos. Então é uma evolução de acompanhamento da tecnologia. A família apostou na diversidade de culturas. Além do leite, os produtores investiram no café, milho, soja, criação de peixe e até mesmo na produção de cachaça. E agora nós já estamos na 3ª geração, nós já estamos aqui com 4 netos, né, hoje trabalhando com a gente, são todos agrônomos, tem um administrador de empresa, 3 agrônomos, e já estão trabalhando aqui dentro e trazendo também tecnologia, acompanhando esse desenvolvimento. Então é um processo de motivação
por essa sequência de continuidade dentro da família. Quer saber mais um pouquinho sobre esse sucesso todo? Na nossa página você pode acessar a reportagem completa feita pela Luísa Nogueira. Alunos da Universidade Federal de São João del Rei, campus de Divinópolis, no centro-oeste do estado, estão assustados com a violência em torno da unidade. Assaltos e assédios contra as mulheres são algumas das ocorrências registradas na região. O campus da UFSJ em Divinópolis fica no bairro Xanador, em uma área pouco movimentada. Ao lado, há vários lotes vagos e matagais, o que deixa os alunos apreensivos. Karine foi assaltada ao sair da faculdade. Era por volta de 11h30 quando eu fui caminhando pela calçada da faculdade, até que eu fui surpreendido por um rapaz que logo anunciou que era um assalto e pediu que eu jogasse minha bolsa. Esta outra jovem, que por medo não quis mostrar o rosto, também levou um susto do lado de fora da universidade. Eu me deparei com um homem, era um entregador de gás, ele estava do lado da moto dele e ele estava se masturbando. Quando ele viu que eu vi, ele se virou para o meu lado, começou a se masturbar para me mostrar o que estava fazendo e começou a sair do lugar onde ele estava. A UFSJ não tem estatísticas oficiais sobre violência no entorno do campus, porque diz que por medo muitos alunos acabam não chamando a polícia. O que se sabe é que só nos últimos 10 dias, 3 estudantes registraram boletim de ocorrência por causa de problemas por aqui. A direção da universidade reconhece a situação complicada e tenta resolver o problema. Nós recebemos então aqui a PM aqui para conversar sobre isso. Foi então conversado da intensificação dessa ronda, principalmente nos horários de pico dos alunos, né? Isso tanto na entrada, saída, horário do almoço. A PM diz que intensificou o patrulhamento no local e já identificou um suspeito dos crimes. A gente já prendeu ele várias vezes, ele fez 18 anos recentemente, então sempre que ele volta para a rua, ele volta a cometer os delitos naquela região. Então a gente está junto à Polícia Civil para conseguir mais uma vez fazer a prisão dele. Enquanto a segurança não melhora, os alunos da universidade ficam assustados. Perder os pertences já é muito triste, mas agora o trauma que eu vou carregar comigo, eu acho que é irreparável, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O desabamento do muro de uma casa assustou moradores no bairro 1º de Maio, região norte de Belo Horizonte. O imóvel fica no Beco Santo Antônio. Os moradores foram instruídos a não permanecer na área isolada e notificados a providenciar a recuperação do local. Não houve feridos e técnicos da Defesa Civil acompanham a ocorrência e fazem inspeções na região. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Amanhã o sol volta a aparecer e o céu fica parcialmente nublado em todas as regiões mineiras, mas há possibilidade de chuva isolada. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 19 a 30 em Pitangui, de 22 a 31 graus em Arinos. Oscila dos 20 aos 32 em Perdizes. E em Três Corações, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Ambulantes interessados em trabalhar no Carnaval de Belo Horizonte devem comparecer pessoalmente ao BH Resolve a partir da próxima segunda-feira, dia 27. A inscrição vai até o dia 15 de dezembro e é necessária para quem quiser vender bebidas e adereços nas ruas durante a folia. É preciso levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração de compromisso. No nosso site, alterosa.com.br/JA, está tudo explicadinho. Inclusive, você encontra lá essa declaração que deve ser preenchida e assinada. O BH Resolve fica na Rua dos Caetés, 342, no centro. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Se tiver interesse, não deixe para a última hora. Assim você evita filas, hein? Que tal fazer uma maquiagem rápida, simples e fácil para o seu dia a dia? Esse é o tema da nossa coluna IT de hoje. Dá só uma olhada. Você gosta de maquiagem? Gosto, mas não uso muito não. Demais.
Olha, eu adoro maquiagem, mas eu não uso. Gosto de maquiagem num casamento, no aniversário, num evento. Não uso no dia a dia. Você carrega na sua bolsa um batonzinho, um blush, algum item? Só um batom básico. Somente batom. Tenho. Ah, é? Deixa eu ver. Olha isso, gente. Ela anda com o kit completo de maquiagem. Isso é muito perfeito. Olha, tem de tudo aqui dentro. Olha, pó, blush, corretivo. Tem para todos os gostos. Todos os gostos. A maquiagem é um item indispensável na vida de qualquer mulher. E com os produtos certos e alguns minutinhos, você consegue se transformar e ficar ainda mais bonita. Quer ver só? E a Nayara topou o desafio de fazer uma maquiagem rápida para uma ocasião especial, um happy hour, algum convite que surge inesperadamente. E olha o poder da maquiagem. Em menos de 7 minutos, ela se transformou em uma mulher ainda mais linda. Tá vendo só? Fica a dica, hein? A maquiagem é um item indispensável e uma grande aliada no dia a dia de toda mulher. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no JA e no programa IT, que vai ao ar aos sábados às 7h30 da noite. A seguir, as dicas de segurança com a rede elétrica nas propriedades rurais. Depois do intervalo, voltamos já já. Com eletricidade, todo cuidado é pouco, né? A gente vem acompanhando durante a semana as dicas que devemos seguir para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica. Já visitamos algumas casas, o comércio, sempre dando orientações úteis aos nossos telespectadores. Mas e na zona rural? Sabia que a atenção deve ser redobrada? Quem conta o porquê é o repórter Marlon Santiago. Basta o tempo fechar para a dona Ronice tomar alguns cuidados e ficar tranquila dentro de casa. Sem chuva. A gente previne, né? Desliga a televisão, não fica perto de nada de força, assim, energia, coisa perigosa, desliga o celular. Dona Ronice e o marido moram no sítio Ponto da Cava, em Varginha, há 45 anos. Quando o casal chegou aqui em 1972, a casa não tinha energia elétrica. De lá para cá, muita coisa mudou, mas seu Osmar, de 78 anos, não esquece o dia em que um raio caiu na casa dele. Nós só vimos aquele clarão, iluminou a casa inteira. E aquele estalo e pronto, acabou. E ela gritou lá, nossa senhora, morreu. Falei, não, ainda estou vivo ainda. E nessa época de chuva, esse tipo de episódio na zona rural é muito comum. Por isso, alguns cuidados são importantes. Nessa época da chuva, aumenta, né, consideravelmente o risco. Seja de contato com alguns objetos, com a rede elétrica, seja equipamentos, maquinários. Uma máquina, por exemplo, estando chovendo, a probabilidade dela escorregar, derrapar e colidir com um poste é maior. Ainda de acordo com o técnico de sistema elétrico da CEMIG, em caso de chuva, o trabalhador rural deve parar os trabalhos imediatamente, mesmo em época de colheita. O ideal é aguardar, esperar passar a chuva, né? Não arriscar, principalmente onde tem a rede elétrica. Hoje em dia a rede elétrica está em todo lugar. Na zona rural é muito comum ver essas torres por onde passam os fios de energia. Por isso, o homem do campo deve ficar atento e obedecer a uma determinação da CEMIG, a faixa servidão, um espaçamento de 30 metros entre a rede elétrica e as plantações. No momento que está chovendo, também o risco de descarga elétrica, dos raios, é muito maior. Então, de forma alguma, esconder debaixo de árvores, né? O correto é esconder dentro de casa, dentro do carro também é muito seguro. Se tiver caindo água, seu Osmar e dona Ronice não arredam o pé de dentro da casa. Na fazenda ainda não foi instalado nenhum para-raio. O casal diz que não tem medo das tempestades, mas conta com uma força extra que vem justamente do céu. A gente tem fé em Deus, muita fé. A fé é em Deus, e é Ele que nos protege. Nós voltamos já já, fique com a gente. Volta com alguns dos destaques do SBT Brasil. Paraguaios acusados de terrorismo e de matar filha de ex-presidente do país são presos pela Polícia Federal em São Paulo.
Ataque à mesquita mata 235 pessoas no Egito. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, diz que foi agredido na cadeia e é acusado de provocar os ferimentos. Celular roubado ou contrabandeado vai ser bloqueado no Brasil a partir de maio. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Eu volto na segunda-feira a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau.